Olá, seja bem-vindo ao Minuto Jurídico. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e todas as quartas-feiras tem acesso a vídeos com rápidas e relevantes dicas jurídicas. No encontro de hoje, iremos tratar da transferência do empregado. O adicional de transferência deve ser pago a todos os empregados que forem transferidos para outro local de trabalho de forma temporária e tem por objetivo ajudar o trabalhador a se manter enquanto estiver longe de sua região originária de domicílio. Para se configurar como transferência, o trabalhador deverá necessariamente mudar de domicílio. Em regra, é proibido o empregador transferir o trabalhador sem a sua concordância, conforme o artigo 469 da CLT. Porém, há 3 casos em que a transferência do trabalhador pode ocorrer de forma unilateral, sem necessidade de sua concordância. 1. Empregados que exerçam cargo de confiança. Muito embora haja orientação jurisprudencial em contrário, conforme veremos a seguir. 2. Quando o contrato de trabalho prevê a transferência de forma explícita ou implícita, desde que decorra de real necessidade do serviço. E 3. Se a filial em que o empregado trabalha fechar. Empregados que exerçam cargo de confiança e são transferidos para outra cidade em caráter provisório, também têm direito a receber o adicional de transferência, de no mínimo 25% do salário, enquanto durar a transferência, conforme orientação jurisprudencial 133 da Seção de Dissídio Individual 1 do Tribunal Superior do Trabalho. Não há previsão legal que determine o tempo de duração da transferência. Em alguns julgados, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu devido o adicional de transferência para empregados que permaneceram transferidos por 2 anos. Inclusive, mesmo exercendo cargo de confiança, para a transferência ser considerada válida, é necessário que a empresa comprove a real necessidade do serviço, sob pena de ser considerada a transferência abusiva, conforme súmula 43 do TST. Mesmo havendo previsão expressa de transferência do empregado, no contrato de trabalho, a empresa é obrigada não só a pagar o valor relativo ao adicional de transferência por todos os meses enquanto durar, como também deverá comprovar a real necessidade de transferência do trabalhador, conforme já dito. Quando a decisão de ser transferido para outra filial da empresa partir do trabalhador, este não terá direito ao recebimento do adicional de transferência. Inclusive, tal regra se aplica ao empregado dirigente sindical, que perderá o mandato e sua estabilidade se a transferência for por ele solicitada. Nos casos de extinção de uma filial e determinação de transferência para a filial em outra região, o empregado é obrigado a aceitar a situação, conforme regra do artigo 469, parágrafo 2º da CLT. Em caso de recusa, o trabalhador pode ser demitido por justa causa, pois a sua atitude pode ser vista como contrariedade em cumprir suas funções para com a empresa. O percentual devido pelo empregador para o empregado transferido temporariamente para outra região é de, no mínimo, 25% sobre o valor total do salário, salvo se acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho prever adicional diverso. As despesas com a mudança de domicílio são de responsabilidade da contratante, até que o trabalhador consiga se estabelecer em sua nova região de trabalho, agora conforme artigo 470 da CLT. O adicional de transferência tem natureza salarial, portanto, reflete nas demais verbas trabalhistas, tais como horas extras, adicional noturno, repouso semanal remunerado
FGTS, 13º salário, férias, aviso prévio indenizado, dentre outras verbas. Esta é a nossa dica de hoje. Até o próximo Minuto Jurídico.